E voltando aqui com essa conversa que mais do que nunca, mais detalhada, mais cheia de passos para a gente ver o quão é complexo e toda a estrutura que é movimentada por trás de um caso como esse. E você falou, lá quando você estava falando de todo o seu cuidado com a mobilização, a prevenção das contraturas, que isso já começa mais imediatamente, isso vai sendo feito continuamente, e você trouxe muito, na sua conversa sobre comunicação. O tanto que isso é importante e, de fato, isso é uma tecla que, inclusive, é muito batida como realmente importante, fundamental para hospitais, fora de hospital, mas o tanto que comunicação é importante. E se a gente for puxar de novo esse cenário onde a gente tem a limitação, você tem uma visão lá do centro cirúrgico que é meio só sua e do cirurgião, eles só vão ter acesso a isso na hora do curativo, mas como que as informações que você já teve acesso e inclusive já discutiu lá no centro cirúrgico, como que você faz essa passagem para a equipe da enfermagem? Certo. Bom, existe essa passagem, como eu já tinha comentado, que é verbal, através da escrita, através do sistema, passagem de plantão, mas a gente também tem uma questão que tem que ter bons relacionamentos, né? Então, pensando que no dia seguinte eu vou estar lá com o pessoal da enfermagem, já com uma assistência direta com o paciente, por exemplo, acordado, Hã. existe uma troca de curativo. Troca de curativo é demorado, Sim, é trabalhoso, e é trabalhoso porque o paciente está acordado, está sim, com dor, ele grita, ele geme, ele tira o braço, ele fechou. deixa, chora, é difícil. Então, como que é feita essa interação que tem a ver completamente com a comunicação? Entender horários, disponibilidade do pessoal da enfermagem para poder me ajudar e eu poder ajudar eles. E um ponto que eu acho muito interessante, geralmente início de plantão, como eu já trabalho com a equipe já faz muito tempo, né, então fica um pouco mais fácil entender o perfil também das pessoas com quem eu trabalho. Sim, Mas uma coisa que eu acho crucial é alinhar horários, né, então ou aproximadamente. Então se o pessoal da enfermagem estipula um horário para manipular esse paciente para fazer o curativo, eu converso com eles: "Vocês preferem que eu faça a fisioterapia antes ou depois?". perfeito. Por quê? Antes, geralmente, se o paciente não tem tanta dor, a gente faz a fisioterapia livre de analgesia, mas o curativo geralmente é Putz, com analgesia. é. E a analgesia não é em baixas doses, é em altas doses. Então eu tenho 2 situações: o paciente acordado, às vezes com um pouco de dor, mas que a gente consegue ali levar o limiar de dor dele, Uma certa colaboração, né. e depois a gente tem um paciente pós-curativo, que às vezes não quer ser tocado, Tá ou às vezes ele já tá numa situação que ele já tá com tanta analgesia, que ele às vezes não consegue se manter ali desperto para conseguir fazer a sim. fisioterapia. Então eu tenho essas 2 vertentes. E tem ainda uma terceira, então Hã. eu posso fazer ou antes da fisioterapia, antes do curativo, ou depois do curativo, ou também durante. Uhum. Mas o durante, para não atrapalhar o pessoal da enfermagem no modo geral, porque toda a troca de curativa é estéril, Sim, então orientar o paciente. Então, como ele já vai estar numa manipulação só, então eu aproveito toda essa manipulação de uma vez só para já iniciar a fisioterapia. Então, como ele vai perfeito. estar livre de curativo, sem, pomada, ele tem que se olhar, né, é importante isso para ele. Então ele nesse período de troca, ele tentar movimentar. Se ele sentir coragem. Ele aproveitar esses momentos para que não tenha a limitação do curativo, coisa que eu tenho na É fisioterapia. verdade, é Então eu verdade. aproveito esses momentos para orientar o paciente. E nesse momento você pode até entrar não só com a fisioterapia em si, mas palavras de encorajamento também, né, de falar: "Faça, olha como mudou, olha como está, você viu Dá que um ontem incentivo, você fez né. assim, hoje está diferente, você percebeu?". Então trazer o lado positivo das marcas. E isso Sim. ajuda muito. E muitos deles são colaborativos.
Porque às vezes você tira um pouco esse cenário, assim, trazendo Tira do palavras, foco você um tira um pouco. pouco desse foco. Mas voltando, assim, na pergunta, no modo geral, é isso, é fazer essa interação com a enfermagem, e é importante. Sim. Mexer no paciente, já mexe então de uma vez, já faz analgesia de uma vez. Então isso ajuda muito, é super positivo ter uma boa relação com a enfermagem. E agora você tá falando desse momento de interação, me lembrei de uma história que tem a ver com a interação com a enfermagem, porque na hora de fazer a calorimetria eu precisava sincronizar com a programação da enfermagem. Então, na verdade, eu combinava também. O que que é melhor, porque o curativo é muito longo, né? É, E o plantão continua acontecendo. O que que é melhor, eu fazer antes ou fazer depois do curativo? exato. Então eu sempre eu tinha esse cuidado também, porque eu sei que não é uma coisa simples para eles. E como o meu exame era mais curtinho, então não custava nada. E a gente tinha esse bate-bola também. E eu lembro de uma história muito, muito legal com a fisioterapia, que num dos momentos que eu estava lá fazendo a calorimetria, o Vini, que é um outro fisioterapeuta que é do grupo também, ele ficou olhando, ele ainda não conhecia esse aparelho que a gente usou. E aí perguntou, chegou todo interessado, e aí eu parei, expliquei, e aí ele ficou curioso para saber como é que aquilo me ajuda. E aí eu expliquei como é que a gente estava usando no caso dela, a diferença que estava fazendo. E aí, de repente, ele me veio com uma pergunta inesperada. Ele parou a conversa e falou assim: Doc, o que mais a fisioterapia pode fazer para te ajudar? E eu lembro que naquele momento eu fui para uma aula que eu assisti alguns anos atrás de um fisioterapeuta sobre a interação com a terapia nutricional. Então, assim, quando a gente tem o momento da fisioterapia é o momento do estímulo daquele músculo, né? É um momento muito nobre e muito importante. E as 2 horas que se seguem são o que a gente chama de janela anabólica. É o seu momento de estimular mesmo para ganhar. Especialmente naquela meia hora que segue, se a suplementação chegar nesse momento, ela ganha uma otimização a mais do que se ela for dada em momentos outros. E aí eu me lembrei dessa aula, olhei para ele e falei: Nossa, você pode me ajudar? Eu falei, dando suplemento. Se você conseguir fazer junto com a físio, falei, isso me ajudaria pra caramba. Ele até falou, brincou comigo, falou: Só isso? Eu falei: Nossa, tudo isso? E diferencial, né? E é o que a gente precisa também da fisioterapia. Eh, a grosso modo falando, o paciente queimado, ele tem um processo inflamatório tão importante que, grosseiramente falando, ele sofre até um certo canibalismo muscular. Exato, Né, então e isso é exato. diário, e isso é evidenciado, e se vocês tiverem, né, essa oportunidade de poder ver, já é evidenciado, em 3 semanas ele tem pelo menos aí aproximado em Perda. torno de 30% de perda de massa muscular, é muita coisa, não deu E aí, pra você ver, você tem todo aquele cuidado com mobilização, mas o período imóvel é muito maior e ele vence. exato. Ele Você tem vence. você tem que tatear tudo, porque ele tá no pico ali da inflamação, frequência Exato. cardíaca aumentada, sofrendo toda aquela perda proteica de massa muscular, só que daí você precisa fazer exercício com peso ou fazer o exercício para que gere tensão muscular, para que ajude na Exato. complementação do suplemento. Então, assim, é muita coisa envolvida, mas a parte nutricional é fundamental para que a fisioterapia e a parte de pele mesmo comece a andar. Tem engrenagem. Se não tem isso, não tem muita coisa. E uma coisa Então que é diferente, o cenário é difícil, mas a gente não deixa de perseguir a performance, porque é importante. É muito importante, porque a gente olha o agora plantando lá pra frente, né? exato. Então eu lembro que eu sempre brincava nas visitas com eles, assim, falando: "Gente, eu preciso que vocês me contem como é que tá indo a sessão, porque vocês são minha metade da laranja. É, Eu preciso saber, tá indo bem? Tá conseguindo executar? Fica cansado? Não fica cansado? Como é que tá acontecendo?". E isso era é um outro momento de interação muito legal, de troca. é. E assim, e é engraçado porque chega um determinado momento, quando o paciente começa a tem mais essa liberdade, né, diante do quadro de poder começar a se movimentar um pouco mais, ele tem uma maior motivação. Sim, Uma vez que você ele orienta ganha. ele, que é fundamental, às vezes nem a gente precisa
dizer a ele que ele precisa tomar o suplemento. Automaticamente, às vezes eles pulam, por exemplo, na cabeça deles uma refeição, o que não poderia acontecer, mas ele não pula a suplementação. Então, assim, é fundamental que ele saiba disso, mas é fundamental que ele tenha tudo, né, todo Sim, sim, aquele sim. aporte. Faz total diferença, total diferença. Isso, assim, não só pensando, na atividade, intra-hospitalar, mas na fase de alta hospitalar. Exato, Então é um tratamento que se segue ainda, e assim, por muito tempo, né. exato. Então e dependendo e lembrando que assim, né, o paciente, às vezes, ele não é só o queimado, ele também traz antecedentes. Então, às vezes, esse antecedente pode ser alguma alteração gastrointestinal, que tem Que era o total caso dela. que é totalmente que também chama atenção. E aí, falando especificadamente desse caso, era uma preocupação a mais da gente, a questão da reabsorção. E uma Exato. pessoa que já não comia muito e que vai ter que comer o triplo. Então, assim, é é Como que é? é muita coisa, mas é muita Foi muita conversa, conversa muita para conversa. porque muda, né, Muda. e foi muito legal o tanto que a terapia nutricional foi blindada. Hum, Foi muito blindada por todo mundo, de reforçar a importância, de tem que consumir, da vigilância, de não interromper, na gente, literalmente adotar a conduta interrupção mínima, que a gente conseguiu executar. Isso foi muito legal, foi um passo bem grande e é bacana porque o paciente compra quando ele vê os resultados, né. sim. Ele aí compra, a família compra, e aí virou tudo uma equipe só no final das contas. E pra nós, assim, no modo geral, não é só uma questão muscular, mas se não tem essa questão toda nutricional, todo esse aporte nutricional, a pele não evolui. Exato. E aí eu não consigo evoluir o paciente. Aí vira um efeito bola de neve, né, vai virando uma cascata, Então eu efeito dominó. preciso que tenha, tem que ter não só para a fisioterapia, mas para outras questões, para tudo, né. Exato. Isso era uma Exatamente. coisa que eu gostava muito de conversar nas reuniões, porque, era onde a calorimetria me servia muito. Que eu Hum. falo: "Ela é meu piso, não é meu objetivo. Ah, Ela não tem só que sobreviver. Ela tem que ir bem na fisioterapia, ela tem que cicatrizar, ela tem objetivos outros, além disso, do que só sobreviver. Só sobreviver é pouco". e um destaque, que não podemos esquecer. Estou falando desse caso em específico, que tinha esse histórico, né, de isquemia mesentérica, de algumas abordagens, paciente emagrecido, não desnutrido, emagrecido. Um fato que a gente até conversou, eh, que essa paciente em específico, ela entrou com um peso e saiu com praticamente o mesmo peso. Coisa que a gente não consegue ver, às vezes, em demais Exato. casos. Então, assim, ainda ela tinha um fator super agravante e ainda assim a gente conseguiu, dentro dessa janela de tempo de internação, ela conseguir sair basicamente, praticamente com o mesmo peso. Exato. E assim, é importante para o paciente, porque ele vê: "Eu estou melhorando, o tratamento está aparecendo", passa a ser literalmente muito gritante. Exato. E passando lembrando aqui que a gente está numa sessão nostalgia do tratamento, ah, pensando em tudo que aconteceu, em tudo que a gente conseguiu fazer, em toda essa trajetória, qual que foi para você a parte mais difícil desse tratamento? Ai, teve um momento muito crítico que eu fiquei muito preocupada, que foi uma fase que ela sofreu um choque. Então foi uma situação assim, eu fiz tudo isso e agora eu vou voltar tudo isso. E o voltar tudo isso não é só no sentido de, em que momento eu posso voltar a mobilizar, mas se é que eu poderia mobilizar. Porque mexia num dedo, sangrava, mexia num joelho, sangrava. Então, assim, voltou demais. Então isso foi um fator super preocupante. E preocupante não só por isso, mas pela vida. Exato. E a hora que entra a UTI, né, como uma parte importante, porque ela que diz pra gente quando recuar, avança, recua, ela é meio um maestro É, na situação toda de dizer se a gente pode ser mais agressivo, pega leve, e claro que a gente vai fazendo as avaliações e você ganha esse feeling, de entender, mas, a gente sempre tá jogando junto, né, é. de
tudo bem agora, a gente pode avançar, o que que você acha, como é que tá indo? E esse é um outro ponto que é bem legal. E se a gente for parar para pensar, fica muito claro que, por exemplo, que o tratamento como um todo, ele não se resume somente, mas ele tem 3 pilares fundamentais, né, que é pensar na qualidade de vida que essa pessoa vai ter depois, pensar na funcionalidade, pensar no grau de independência que idealmente a gente quer manter, esse grau de independência. Se a gente for considerar esses 3 pontos, e se eu fosse te pedir agora uma avaliação técnica sua, do momento que ela sai, que ela recebe aquela alta hospitalar, em relação a esses 3 pilares, como que ela saiu? Bom, surpresa. A primeira surpresa foi: eu fui recebida por ela. Foi a primeira surpresa. Ou seja, já me deu aquela ideia de que parada ela não está. Ela já tá dando um spoiler em casa, tá? A Débora acompanhou ela em casa. Exato, que também me ajudou demais, né. Então, ela abrir a porta e falar: "Oi, tudo bem?", Nossa, ó, já foi a primeira surpresa, do tipo, ela está se movimentando, a vida está acontecendo. exato. Primeiras conversas, você já não entra numa parte técnica, né, primeiro é sempre uma conversa. E aí minha outra surpresa, a pessoa mal recebeu alta, foi para o shopping, andou 3 horas no shopping, com malha, lembrando que a malha era corpo inteiro, E incluindo rosto, face, num calor de fim de ano, exato. e 3 horas caminhando pelo shopping. 3 horas caminhando com as mãos vazias? Não, com as mãos ocupadas, ou seja, com sacolas. Exato, peso, O que foi isso para ela? O que foi isso? Foi cansativo? Não foi? Como você se exato. sentiu? E a parte psicológica, como que você ficou depois? Sentiu dor? Não sentiu dor? É um grande momento de interação com o mundo lá fora, né, de exposição, assim, enorme. Exato. Você vê o paciente dessa maneira, é assim: "O que que eu tô fazendo aqui?". É mais ou menos isso. Mas aí, lógico, quando você entra na parte mais técnica, que você começa a fazer uma avaliação minuciosa, sim, apresenta, obviamente, alguns déficits. O que mais me deixou surpresa foi: tem redução de força? Tem, mas a gente conseguiu otimizar muita coisa no hospital. Então, Foi. em casa, foi só progressão. Eu só conseguia progredir, progredir, progredir. Então, em termos de força muscular, eu tive uma progressão muito positiva. Porém, uma coisa que, para mim, todos os pacientes apresentam muita dificuldade e é algo super simples, transferências. E transferências é no sentido que senta no chão. A pessoa olha, ela tá totalmente desembaraçada, ela não consegue, ela não lembra como senta. Então é aí que entra a parte de reabilitação, então não é só força. Então existe a parte de esquema corporal, ela perde. A percepção de si mesmo, né, no espaço. Então senta de qualquer jeito para levantar, não consegue levantar ou não lembra, às vezes não lembra como levantar. Então você tem o trabalho de muita coordenação, equilíbrio, principalmente. Mas eu acho que é uma junção de tudo, né. Precisa ter força muscular, precisa ter coordenação, precisa ter equilíbrio e precisa ter a noção de esquema corporal. Sim, para sobrevivência como um todo, né. Exato. E já que você já deu umas adiantadinhas aí, conta pra gente no geral como que foi essa evolução em casa com ela, tudo que você viu ela passar. Você teve essa janela que os outros membros não têm, que é pegar esse início, essa chegada, essa readaptação mais imediata, né. É engraçado, assim, apesar de eu ser fisioterapeuta e ir para reabilitar, eu fui uma boa ouvinte. Existia Importante. um espaço muito grande de fala e necessidade de fala. E eu aprendi uma coisa que eu levo para mim, assim, né, que inclusive foi eh, uma psicóloga do hospital que comentou isso comigo e eu levo isso comigo. Eh, a cura pela fala. Então eu usei isso ao meu favor. Então eu entendi que não era só a reabilitação, mas ela precisava se aliviar. Então era reabilitação com fala, Com reabilitação com alívio. Então assim, então eu usei essa frase ao meu favor. E isso fez com que eu conseguisse certeza. progredir quase que diariamente a fisioterapia com ela. Eh,
Foi positivo. Eu tive Que bom. muito feedback positivo. Só que você trabalha numa situação um pouco diferente do hospital, aonde você desce para um ambiente onde você tem interação com outras pessoas, onde você vai trabalhar uma dificuldade dela ali, aonde as outras pessoas não estão trabalhando de dificuldades, estão trabalhando de outra forma. Então Exato. você tem muito olhares, e você tem olhares de pessoas que eu não conheço, que eu não lido, mas que ela lida ou lidava. Sim. E eu tenho um cenário de familiar, porque às vezes o familiar quer estar presente também. Então você tem que ter alguns cuidados, mas são cuidados que é isso, é trazer palavras de encorajamento, né. Então, se você traz esse compilado e usa isso a seu favor, é isso, é uma progressão. E no caso em específico foi exatamente isso, é a fala, a ressignificação, a reconstrução e a motivação maior, que é uma conquista de poder vencer essa situação. Então, assim, foi muita progressão. Eu senti muito isso. Mas eu acho que foi muita progressão, muita Legal. conversa e cuidados também, né? Cuidados com a malha, cuidados ambientais, eh, fazer essa interação de suplementação, de hidratação, entender o limiar da onde eu podia ir, até onde eu podia chegar, porque eu não estou num ambiente hospitalar, Sim, né, então não exato. tenho recursos, mas eu senti que foi positivo, Que né, bom, essa progressão. que bom. E eu acho que a gente não poderia ter forma melhor, de fechar esse bloco, de conversa com os profissionais que tiveram envolvidos, hã, com essa questão que você trouxe. Ficou muito claro pra gente que cuidar desses pacientes não está muito além de ser só conduta técnica, de ser só uma programação cirúrgica. Hã, o olhar e o entendimento de que tem uma pessoa, que tem uma vida, que essa vida foi interrompida, mas o objetivo é devolver essa pessoa para essa vida, da melhor maneira possível. Essa preocupação com ponto de escuta, ao mesmo tempo deixa ela falar, para permitir toda essa reintegração. Eu acho que a gente literalmente consegue arrematar e fechar com chave de ouro aqui, todas essas conversas que foram, assim, completamente incríveis e com certeza deu para aprender bastante sobre isso. Mais uma vez, muito obrigada. Ai, obrigada, Thaís. Eu quem agradeço esse espaço super importante para a voz do fisioterapeuta e um espaço para falar sobre novos caminhos aí para a área da Exato. fisioterapia, né. Exato, Temos mais um verdade. cantinho de atuação ali no centro cirúrgico. Perfeito, assim, brilhante. Parabéns. Exato. Muito obrigada, Thaís. E a gente fica por aqui.